Nós vamos fazer um esforço enorme enquanto a auditoria não se realiza. A frente parlamentar terá que fazer um esforço enorme para se qualificar mais do que o quanto mais for possível, porque nós enfrentamos dificuldades. No ano passado nós criamos uma subcomissão dentro da Comissão de Finanças e Tributação, essa subcomissão da dívida pública, em favor da auditoria. A presidente é a atual presidente da CFT, da Comissão de Finanças, a deputada Simone Morgado, que infelizmente não está presente, mas apoia esse movimento. Eu era vice-presidente e fizemos importantes debates e reflexões. Mas da necessidade da auditoria e do apoio de uma frente parlamentar mista, que envolva senadores e deputados, com a participação ativa da sociedade civil, ela se dá porque o Estado brasileiro, infelizmente, está muito submetido à lógica do grande capital, das grandes corporações. Eu não vou falar muito, vou dar um exemplo, e a nossa querida Maria Lúcia, por exemplo, ajudou a formular uma série de perguntas que durante a CPI proposta pelo Ivan, que foi concluída com um lindo relatório, uma série de questões ficaram sem respostas, porque simplesmente o governo federal, seja Banco Central, Ministério da Fazenda, se negam a oferecer dados. Eles dizem, tudo é público. Então não há mais o que publicar, além do que nós já informamos nos nossos relatórios periódicos. Aí a gente pergunta, quem são os credores da dívida? Eu fico nesse ponto. Quem são? Há algum grande banco chinês credor? Há algum banco norte-americano? Nós sabemos que alguns bancos brasileiros são credores. Mas sabe como é que se soube? Porque a auditoria, o conhecimento de causa, vai em países que para muitos aqui são exemplos de república, mas em alguns momentos eles viram as costas para aquilo que, de alguma medida, é positivo na República Federativa dos Estados Unidos. Lá os dados estão disponíveis, aí a gente sabe que o Banco X brasileiro é credor da dívida. Mas como pode ser credor com ativos equivalentes a 4, 5 vezes os seus ativos nacionais? Como é que eu ganho o salário mínimo e empresto 10 salários mínimos para alguém? Me explica isso. Agora, as informações não são oficiais. São de dados oferecidos por instituições estrangeiras. Então, a auditoria é necessária. Há uma verdadeira falcatrua institucionalizada para legitimar esse tipo de negação de informações, porque no fundo, ao negar informações, se permite que essa dívida seja essa dinâmica espiralada, insustentável, de 60 bilhões do Fernando Henrique. Hoje, se a gente conta as operações em mercado aberto, chegando daqui a 4 trilhões. Como é então que alguém tem a coragem, ou a cara de pau, de dizer que não é necessário auditar a dívida? Como é que se explica que uma dívida cresça, que o Lula recebeu 630, deixou para a Dilma 1,2 trilhão, a Dilma deixou para ela mesma em 4 anos, mais do que o dobro disso? Não é sustentável. Nós não queremos virar uma Grécia, naquilo que teve de tão negativo para um povo tão importante do ponto de vista da história da humanidade. Então é com esse sentimento de compromisso, de estudar profundamente o tema, de envolver as pessoas que amam o Brasil e que sabem, não é admissível. Eu vou fazer referência a um deputado que eu respeito muito, do PT, o Patrulho Zananinha. No ano passado, eu concluo com esse dado, eu prometo. No ano passado, o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi de 6,7 bi. Empenharam apenas 2,9. Portanto, menos da metade do que estava previsto no orçamento. E me parece que o que foi pago, em torno de 3 bi. Aí, quando se discutiu o orçamento para 2016, como houve contingenciamento, se gastou menos da metade, aí o orçamento só foi agora 3.700, ou seja, foi cortado pela metade.
e no governo ilegítimo, imoral, envolvido até o pescoço em corrupção do Temer, talvez esse estresse seja cortado para menos da metade. Então como é que justifica? Como é que se justifica que se gaste com a política de reforma agrária, desenvolvimento agrário, menos de 3 bilhões em 2015, que é o que se paga diariamente no ano de 2015, foi o que se pagou, quase isso, 2,73 mais ou menos, quase isso ao dia, para sustentar esse sistema insustentável da dívida pública, que absorveu mais de 42% da Receita Federal no ano passado. Então, exatamente por esse sentimento e essa consciência de soberania nacional e de compromisso com o futuro, que todos os partidos que queiram somar são bem-vindos, principalmente os pensadores brasileiros e as entidades da sociedade civil, incluindo os sindicatos. Um abraço.